Então, dando continuidade, aí, se fosse uma viga com 3 pilares, o pilar A faria essa reação, o pilar B faria essa, e o pilar C, essa. Não dá para resolver esse exercício igual a gente resolveria uma viga isostática, tá? Por isso que ela não é isostática, ela é hiperestática. E aí eu preciso resolver pelo método dos trabalhos virtuais. E aí eu encontrei as 3 reações de apoio, tá? E aí se eu quisesse fazer os diagramas, era normal, né? Eu subo aqui VAY, e aí desço, subo de novo, desço, finalizo aqui. E aí nosso diagrama de momento, ele ficaria desse jeito aqui, ó. Que seria as áreas, né? Depois eu vim aqui ao 31,5 aparecendo aqui, ó. O pessoal perguntou, que 31,5 é esse, Matheus? É o momento no apoio central. E aí foi ele que a gente descobriu. Depois a gente desce de novo e finaliza. Se você analisar uma viga, se você fizer um cálculo estrutural num software, por exemplo, e analisar, você vai ver exatamente isso daqui. Então, esse aqui é o diagrama de momento fletor da viga. E se você parar para analisar uma viga em um software estrutural, você vai ver que o gráfico é exatamente isso. Ou seja, eu tenho a formação aí da parábola, e aí no pilar, a estrutura ela sobe, igual tá aí, ó. O momento ele muda, né? Tentando colocar num canto aqui, mas tá difícil. Dúvidas, pessoal, com relação a esse exercício aqui? Agora que é a hora de perguntar aí, ó. Dúvida, pessoal. Então, esse seria o nosso diagrama aí de uma viga. Falei com vocês, né, gente? Ó, estrutura hipostática, a gente não projeta isso dentro da engenharia civil, não. Por quê? São estruturas que não estão em equilíbrio. Né? São estruturas que não estão em equilíbrio e a gente não quer uma estrutura desse modelo, né? São estruturas hipostáticas, são estruturas que não estão impedidas de deslocamento lateral, né? As estruturas isostáticas são excelentes, fácil de dimensionar. Entretanto, nem sempre eu vou ter só estruturas isostáticas, que seria 2 pilares e uma viga, né? Não vou ter. Da grande maioria das vezes, 99,9%, eu vou ter estruturas hiperestáticas, que é a viga com uma série de pilares. E aí o cálculo é feito dessa forma que eu expliquei aqui para vocês. Dúvidas, pessoal? Perguntem. Deixa eu ver aqui quem está perguntando. Thiago, você tinha feito uma pergunta aí, só que eu acabei fechando o chat e perdi. Pessoal, podem fazer perguntas. Estou à disposição. Então, professor, está ouvindo aí legal? Estou ouvindo. A minha pergunta justamente não é sobre essa matéria, não. Particularmente, achei essa matéria mais fácil do que a anterior, que você na hora passada, a aula retrasada. Uhum. A aula passada, eu tenho uma pergunta sobre essa estrutura. Essa estrutura seria o quê? Hipostática, isostática ou hiperestática? Qual estrutura? Essa aí que você acabou de o exemplo. Hiperestática. E se ela tivesse três reações de segundo gênero? Se ela tivesse 3 apoios de segundo gênero? Isso. Seria hiperestática. Mais hiperestática ainda. Ah, entendi. Aí ela seria de grau 3. Uhum. Não, beleza. Era só isso aí. Minha dúvida é essa. Você só tem que analisar, porque, por exemplo, se no meu trabalho aqui, ó, se a gente analisar, tem uma estrutura que tem 3 apoios. Então, mas são 3 apoios de primeiro gênero. E aí, nesse caso, ela é isostática. Uhum. Tá? Deixa eu pegar aqui o trabalho, ó. Alguém até me fez essa pergunta também. Se a gente analisar aqui, ó, esse primeiro exercício a gente tem que fazer aquele método, né? E aí, ó, olha aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, eu tenho uma reação, 1, 2. Então, tem 3 reações. E aí, então, a gente consegue definir. Aqui eu tenho um apoio de segundo gênero, 2 de primeiro gênero. Mas olha que legal isso aqui, ó. Embora eu tenha 3 apoios, os
3 são de primeiro gênero. O que significa isso? Que só gera carga vertical. Então, uma vertical aqui, 2, 3. 3 equações para 3 reações. Então, essa estrutura aqui, ela é isostática. Certo, Thiago? Entendi. Outra dúvida, pessoal? Podem perguntar agora. O momento é esse mesmo. Vamos lá. O Flávio pediu para esperar. Estou aguardando, Flávio. A força na carga vital é sempre em cima do apoio. É sempre no centro da viga. Isso aí. Ah, perdão. Você está falando para 3 apoios, né? É sempre em cima do apoio. Porque, na verdade, Yuri, se forem só 2 apoios, uma estrutura isostática, e a gente quiser só fazer o princípio dos trabalhos virtuais para calcular deslocamento, aí, nesse caso, é no meio da viga. Agora, se forem 3 apoios, é em cima do apoio central, porque é onde eu vou colocar a rótula. Outra pergunta, pessoal, pode fazer aí. Nesse exemplo do exercício 2, não havendo restrição, ela não seria hipostática? Depende. Hipostática é quando eu tenho menos reação do que 3. Então, se eu tiver menos de 3 reações, é hipostática. Flávia, não pode dar muito diferente disso daqui, não, porque os resultados são muito próximos. Ó. A viga, ó, ela tem aqui 3,2, 7, 8 metros e 12. Então, na lógica, né, não pode fugir muito desses valores aqui, não. Você está errando em algum ponto aí. Pessoal, essa aula aqui ela já está disponível para vocês na aula de semana passada, tá? Só que na aula de semana passada eu só expliquei a teoria, o que é isostática, hipostática, hiperestática, grau de hiperestaticidade, e aí fiquei de concluir isso aqui, que é o final do nosso conteúdo, tá? Deixa eu explicar para vocês. Deixa eu explicar para vocês com relação a como que funciona agora a finalização do semestre. Se a gente estivesse tendo aulas presenciais, se a gente estivesse tendo aula presencial, semana que vem seria a semana de prova, certo? Igual no calendário lá. E depois da semana de prova, a gente sabe, né? Vocês já não são calouros, vocês sabem que depois da semana de prova, a gente não tem aula mais, né? Depois da semana de prova do segundo bimestre, acabou, quem passou, passou, quem não passou faz substitutiva e final, certo? Então é a mesma coisa que agora nas nossas aulas online. Eu estou finalizando o conteúdo e já está com o trabalho aí, vocês estão fazendo, né, de valendo 5,5 pontos, acabou, entregou o trabalho. Na minha disciplina não tem aulas de conteúdo mais. Por quê? Porque depois da semana de prova a gente sabe que quem passou está de férias, quem não passou faz substitutiva, né? Se tiver perdido prova, faz final, se tiver de final, né? Mas eu quero que vocês aproveitem a aula de hoje para concluir o trabalho e já finalizarem comigo a disciplina. Alguma dúvida, pessoal? Não entendi, Vitor, sua pergunta, porque a estrutura hipostática, ela vai... Deixa eu até voltar aqui na aula para ficar mais fácil de explicar. Ô, professor, se não for pedir muito, você podia dar uma repetida nessa parte de hipostática e hiperestática. E eu ainda, de verdade, eu comecei a fazer e começou a dar dúvida nessa teoria, cara.
hipostática é sempre quando eu tenho um número de reações menor do que 3. Porque eu tenho, na estática, eu tenho 3 equações: somatório de forças em x, somatório de forças em y, somatório de momento. Então, se eu pegar aqui, ó, esse apoio é móvel e esse é móvel. Eles só conseguem fazer força vertical. Então, ó, 1, 2. Isso aqui é uma estrutura hipostática. O Vitor perguntou, a estrutura hipostática, ela possui um grau de liberdade. Ou seja, se eu empurrar essa viga lateralmente, ela vai se deslocar, porque ela não tem apoio de segundo gênero e nem de terceiro gênero, que são os únicos que impedem movimento lateral. A estrutura isostática, ela tem que ter 3 reações de apoio. Normalmente, ela é constituída por um apoio de primeiro gênero, que aí só faz força vertical. Ele é móvel na horizontal. E esse apoio aqui, ó, que faz uma força vertical e uma horizontal. 1, 2, 3 reações para 3 equações. A hiperestática, ela tem mais do que isso. Então, vamos ver aqui, ó, 2 apoios de segundo gênero, que é apoio fixo. Faz um esforço vertical e um horizontal. Um vertical, um horizontal. Então, são 4 reações de apoio para 3 equações. Uma a mais do que o número de equações. Por isso, ela é hiperestática, grau 1. Se a gente olhar esse pórtico aqui, ó, ele está num apoio fixo e aqui, ó, engastado. A gente sabe que engastado ele faz força vertical, horizontal e momento ainda. Então, aqui eu tenho 5 reações de apoio para 3 equações. Então, é uma hiperestática grau 2. Certo, pessoal? Perguntem aí se tiver alguma dúvida. Thales, eu até cheguei a comentar lá no fórum, porque acho que foi o Yuri que resolveu, eu acho que foi isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, acho que está na semana 10 aqui, ó. Acho que foi o Yuri mesmo que fez essa pergunta. O primeiro valor dele não estava dando, mas o segundo valor deu certo, eu conferi. Só ver aqui que eu acho que ele mandou, foi por e-mail, só um minutinho. Você lembra, Yuri? Acho que o Yuri está na aula aí online. Yuri, você lembra quanto deu o seu que você me mandou por e-mail? Estou tentando verificar aqui, mas eu também acho que foi isso. Podem fazer outra pergunta enquanto eu verifico aqui o valor. Olha lá, 84,375. É isso que você achou aí, Thiago? 84,4 é isso mesmo. Ele tem que dar esse valor mesmo, questão número 1. Flávia falou aí sobre um momento ser negativo. Não entendi a pergunta, Flávia. O valor 31. O que que tem? 31,5. Tá aí o exercício aí, ó. Pode falar. É porque isso aqui, Flávia, o mesmo que você usar para um, você tem que usar para o outro. Eu entendi. É que você está pegando isso aqui, ó, e está te confundindo, né? Você está usando mais, ou está usando menos, né? É melhor você fazer isso aqui para não confundir, ó.
O mesmo que você fizer de um lado, você faz do outro. Que aí você não vai confundir. Isso aqui, ó. Pega esse mesmo que você colocou aqui, ó. E copia para cá, ó. Fica mais fácil. Porque senão você pode se confundir aí. Mas isso é tudo questão de sinal, né? De convenção. Mas para não ficar confuso, mantenha o mesmo. Tá? Professor, é possível subir um pouquinho a tela e me dar um pitiscoinho nesse exercício? Sim, só um minutinho. Eu vou postar também nos vídeos complementares, mas eu subo sim, só um minutinho. É, porque eu já estou fazendo ele já. Não, tranquilo. Então, Flávia, sugiro que você não mude, para você não perder aí a identificação dos sinais. Tiago, esse aqui que você quer? Isso. Só um segundo. Sim, Yuri, muda, porque quanto maior o grau, né, maior o número. Beleza, já fiz. Ok, maior o número de rótulas, né? Se fossem 4 apoios, seriam 2 rótulas, entendeu? Não muda o jeito de resolver, mas eu teria que colocar mais rótulas. Matheus, Oi? voltando à questão lá do hipostática e peristática, eu estava assistindo um vídeo, por isso que eu até fiz essa pergunta, que mesmo que tenha o número de reações igual o de equações, mas não for restringida, aí seria hipostática, né? Hipostática. Hipostática, perdão. Isso. Aí, então, essa questão da restrição é que me deixou confuso aqui. Porque a estrutura hipostática, ela tem um grau de liberdade, né, de movimentação. Então, aí essa figura 4 do exercício 2, é o que eu fiquei na dúvida por causa disso, porque são os 3 apoios de primeiro gênero, né? Mesmo que tenha um número igual de equações e reações, não tem restrição, não é isso ou não? Ah, sim, entendi o que você quis dizer. Pelo número de reações, entendi o que você falou. Essa estrutura aqui, ó, pelo número de reações, seria uma isostática. Mas como todos os apoios são de primeiro gênero, ela ainda tem um grau de liberdade, né? E aí, por isso você está falando que ela é isostática, né? Exato. Entendi. Hipostática. Hipostática. Entendi o seu raciocínio. É isso? Estou certo ou não? Sim. É porque pelo número de reações, ó, eu olhei rapidamente, 1, 2, 3. Pelo número de reações, ela é isostática. Mas se a gente for analisar, ela possui um grau de liberdade aí de deslocamento, né? Exato. Então tá certo. Obrigado, hein? Quem que conversou aí comigo agora? Teve um aluno que conversou comigo aí, quem que foi? Foi eu, Matheus, Cláudio. O Cláudio. Eu tô pensando. É porque eu estava no computador, estava no nome do Vitor, que é meu filho. Só o seguinte, se a gente for analisar do jeito que você até falou aí agora, essa estrutura seria hipostática se ela tivesse uma força horizontal, né? Ah, sim. Sem força nenhuma horizontal, ela não vai se movimentar. Ela vai estar em equilíbrio. E aí o número de equações, ele é idêntico ao número de reações. E embora ela esteja só com apoios de primeiro gênero, ela não está, ela não
está fora de equilíbrio. Então, ela, nesse caso aqui específico, ela vai ser isostática. Se eu aplicar uma força aqui para a esquerda, de 10 newton, qualquer valor, se eu colocar uma seta para a esquerda ou para a direita, ela vira hipostática. Entendeu? Entendi. Porque aí ela vai ter, sim, um grau de liberdade e não vai estar em equilíbrio. Porque se você for olhar aqui, ó, hipostática são estruturas que não estão estáveis. E essa daqui, ela está estável, porque ela não tem força horizontal. Somatório de força em x igual a zero. Então, eu não preciso de um apoio de segundo gênero ou de terceiro gênero para conter esse força horizontal, porque eu não tenho força horizontal, entendeu? Agora, se eu colocar uma seta aqui para a direita ou para a esquerda do lado de cá, horizontal, ela vira, assim, hipostática. Entendi. Tá, obrigado. Pessoal, agora eu vou permitir que vocês façam aí o trabalho, né? Finalizem, como eu falei na semana passada. Na semana passada eu deixei vocês fazerem a 1 e 2, e hoje eu vou deixar vocês fazerem a 3, e vou seguir aqui conectados com vocês para tirar dúvidas. Lembrando que nosso conteúdo finaliza aqui. Então, matéria nova, né? Não tem mais, o conteúdo finaliza aqui. Agora é somente o desenvolvimento do trabalho, postar e quem tiver que fazer substitutiva, prova final, aí já sabe como funciona. Thales perguntou, professor, você tirou o print desse exercício resolvido de peristática? Como assim o print? Desse aqui não, porque eu vou postar essa aula, né? O vídeo. Então eu não tirei print não. Eu vou postar essa aula mesmo. Tá? Mas eu posso até salvar como uma foto aqui, ó. E compartilhar aqui com vocês de uma vez. Só um minutinho. Colocar lá no aba para vocês, ó. Colocar aqui no aba, porque embora eu não tenha postado a aula em vídeo ainda, vocês já conseguem pegar como exemplo. Qualquer dúvida aí, vocês já podem ir digitando, que daqui a pouquinho eu retorno para olhar. Vou postar para vocês a resolução, que aí quem quiser olhar também fica mais fácil. Vou postar aqui também a resolução para vocês, então. Então, pessoal, já lá na nossa última semana do AVA, ela tá já com a resolução, que é essa que eu acabei de fazer. Alguém perguntou se eu tirei print, acho que foi o Thiago. Então, o Thiago já está aí no AVA, é só vocês pegarem lá e seguir, que é igualzinho aí como vocês fazem a questão 3. É exatamente dessa forma. Vou colocar aqui também para vocês, embora eu já tenha postado a aula 6, vou colocar ela aqui também dentro dessa semana aí, para facilitar para vocês. Colocar essa aula aí.
Ô, Matheus, Oi? enquanto o pessoal está fazendo aí, se você não se importar, está meio fora de contexto, mas você poderia dar uma palhinha aí só sobre o diagrama de momento e cortante? Ainda tem um pouco de dúvida. Eu fiz análise 1 agora, nesse período aí, que eu não tinha feito antes, né? E aí peguei meio, embolou um pouquinho, ainda tem um pouco de dúvida como fazer esses diagramas. Você poderia dar um exemplo aí? Mas Um de quê exemplo que você desse tá com dois falando? apoios? Só? Ah, uma estrutura Quando sobe, isostática? quando desce. Oi? Você tá falando de uma estrutura isostática? É. Sim, deixa eu te mostrar aqui, ó. Vamos pensar numa uma viga biapoiada. Vamos pensar num apoio aqui de um de primeiro gênero, outro de segundo gênero. Então seria aqui vamos pôr uma carga distribuída vamos pôr 4 kN. Então uma carga distribuída de 4 kN por metro, uma distância de 6 metros, por exemplo. Para a gente poder concentrar essa carga, uma carga retangular, foi uma das primeiras matérias que a gente viu nessa disciplina, seria 4 vezes 6, então 24. Uhum. Como a carga, 24 kN aqui, ela vai se dividir pela metade aqui, meia a meia, então vai ficar 3 metros e 3 metros. Se a gente for avaliar, vamos fazer aqui a reação de apoio. Ela vai ficar da seguinte forma: somatório de forças em x igual a zero, eu não tenho nenhuma força em x. Então, mas eu tenho um apoio ali que faria uma força em x, que é o apoio de, ó, aqui eu tenho uma força. Se a gente chamar esse apoio de A, seria VAY. Aqui, se esse apoio for B, vai ser VBY, né? Então, VAY e VBY. E eu teria uma força em X. Que seria aqui VBX. Como não tem força nenhuma em X, o VBX seria zero. Então, aqui, ó, somatório de força em X, VBX já seria igual a zero. E aí, eu tenho que fazer o somatório de momento. E aí eu escolho um apoio. Vamos escolher o A. Eu analiso todas as forças com relação ao A, com exceção de VAY, que está em cima de A. A gente costuma adotar o anti-horário como positivo. Então, 24 que empurra para baixo com relação ao apoio A sentido horário. Menos 24 vezes 3, mais VBY, que multiplica 6, igual a zero. Uhum. Então, seria 72 dividido por 6 aí.
12. E aí VAY também seria 12. Porque somado tinha que dar 24, né? E aí, o diagrama de esforço cortante, ele tem 1 grau, o diagrama de momento fletor sempre 1 grau a mais. Então, aqui, ó, no diagrama de esforço cortante, começaria aqui com VAY, então a gente subiria 12. Certo? Desceria 24, então eu tocar no 12 positivo, tirando 24, vou lá no menos 12 negativo. E aí eu tenho VBY que vale 12 também, então 0. Então seria aqui positivo, aqui seria negativo, aqui seriam 3 metros, 3 metros, 12 e 12. O diagrama de momento fletor ele tem 1 grau a mais. Então, se aqui fosse uma carga concentrada, isso aqui seria uma reta constante. Como foi carga distribuída, foi uma reta decrescente. E então o momento vai ser parábola. Ele é sempre 1 grau a mais da função. Então, aqui é só fazer a área. 12 vezes 3, 36. Dividido por 2, 18. Então, 18 aí vai ser o momento máximo. É só fazer a área da figura, só fazer a área do esforço cortante. Então, 12 vezes 3, 36, dividido por 2, 18. E esse aqui seria mais. Certo? Entendi. Beleza. Pessoal, pode perguntar aí. Ou digitar dúvidas. Tiago perguntou aí o valor de X1. Você está falando do trabalho, Tiago? Isso, do trabalho. Eu já achei ele aqui, achei ele como X1 sendo 26,94. Alguém mais fez, pessoal? Porque esse do trabalho ainda não resolvi. Alguém mais fez aí? Achou outro valor de X1? Achou esse mesmo valor? Vamos lá, eu chamei de M1 e M2. Aqui no seu exercício aqui você chamou de E1 e E1, sei lá, não sei, lá em cima, lá no começo. Então, esses valores que eu chamei de M1 e M2 você chamou de E, acredito eu. Onde Eu você está falando? achei... Peraí. Deixa eu pegar aqui o trabalho. Lá em cima, onde você pintou de setinha vermelha, entre uma setinha vermelha e outra que você fez. Aqui. Isso aqui? Saiu, você estava no exercício. Aí, isso aí. Em cima desse 4 aí, não tem um 4? Em cima dele eu considerei uma parte e outra parte. Considerei desse jeito. O M1 eu achei 15,36 e o M2 eu achei 34,56. Aí depois eu fiz o gráfico. Aí, se você for ver lá na parte real, tá. o gráfico real... Peraí. Deixa eu pegar o exemplo aqui, porque a gente vai comparando os valores. Peraí. Mas eu não terminei não, estou no finalzinho. Tá, mas espera aí, deixa eu pegar o meu trabalho aqui, que a gente vai comentando. Aí seria 12 QL ao quadrado dividido por 8. Deu 15,36. Deu? Tiago, foi o Tiago que perguntou, né? Deu. Aí depois É faz isso mesmo. 12 vezes 4,8 vezes 4,8 dividido Vezes por 8. 4,8. 34,56. Ok, deu.
Aí seria esses dois valores aqui, ó. Isso. Aí eu já estou Esse de substituindo baixo lá o é valor esse de baixo é o mesmo. O que vai mudar é que aqui vai ser 3,2 e aqui vai ser 4,8. Isso. E aí você já joga aqui, ó. Aí quando então, aí eu fazendo o valor de como é que é o nome dessa letra grega? Delta minúsculo, delta. Phi, sigma, essa letra aí. Delta. O delta 10 é menos 71,67. Menos quanto? Ah, já o resultado final, né? Isso, menos Quanto que deu? 71,67. E o Quanto? Peraí, delta, 15, quanto que tinha dado? vamos lá. Não, vamos lá, devagar. 15,36. O M1. Então, O M2, 3, peraí. Deu menos 16,4. Ah, e o outro M2? não deu menos 16, que você tem que Não, fazer outra não, parte, menos então, eu quero. 55 e Não, tá, mas menos 16,4 é uma parte. Quanto deu o outro momento? a outra parte, não. O outro Não, momento deu 34,56. 34,56. Outro momento. 4,2, edição? Aí vai dar 4,8. isso, 4,8. Mais 16,4. A multiplica 71,7, mais ou menos? isso. Esse valor deu menos 71,67. Eu só não arredondei. Isso, deu isso aqui, então, né? Aí no de baixo aqui, já o valor total já do sigma 11, ele é 2,65.